Olá famílias, bem-vindos ao meu novo projeto, o vídeo podcast do Clipes do Coração. Nestes momentos vamos falar sobre as emoções, sobre a gestão das emoções das crianças, das próprias famílias. Vamos ter convidados muito especiais, pessoas que também se interessam por estes temas. E vão partilhar connosco toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento sobre esta temática e também, acima de tudo, a sua experiência enquanto pais, enquanto mães, mas também enquanto profissionais, enquanto pessoas dedicadas às crianças, às famílias e a estas questões da gestão das emoções, da ansiedade, do stress, tudo aquilo que é o propósito do Clipes do Coração. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso primeiro episódio vai ser com a Elsa Teixeira. A Elsa é uma comunicadora nata, desde sempre apresentadora e locutora nas rádios mais conhecidas do nosso país, mas acima de tudo um ser humano excepcional e maravilhoso que vão adorar também conhecer. Olá famílias, hoje damos início ao nosso vídeo podcast do Clipes do Coração. Nestes vídeo podcasts vamos ter em todos um convidado muito especial e hoje temos connosco a nossa querida Elsa Teixeira, que amavelmente aceitou este convite para falar um pouquinho aqui de emoções, da gestão de emoções das crianças, sobretudo e nos relacionamentos das famílias. A Elsa nasceu em Angola em 79, tirou o curso de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, foi locutora da Cidade FM durante 13 anos, produtora e animadora das manhãs da Comercial até 2022 e desde então co-host das manhãs da M80. É autora também de livros para crianças, os livros Os Beijinhos da Mamã Curam Tudo e O Meu Papá é o Maior. Tem um podcast também de histórias infantis, Vitória, Vitória, vem aí uma história. É mãe de 2 jovens encantadores e está aqui hoje connosco. Bem-vinda, Elsa, obrigada Eliana, por teres aceito este convite. É um prazer. Uma honra para mim ter-te aqui. E gostava hoje que conversássemos um pouco sobre a gestão das emoções nas crianças. Eu sei que também é um tema que te preocupa e que, claro, que está presente nas tuas histórias também, naquilo que tu fazes. E gostava então que nos falasses um pouco como surgiram estes teus 2 projetos, tanto dos livros como o do podcast. O dos livros foi assim muito por acaso, porque eu nunca pensei vir a escrever histórias infantis. Nunca me tinha passado pela cabeça. Na altura eu estava na Comercial e alguém que eu via a Rádio Comercial e que por acaso também tinha uma editora lançou-me esse desafio. Quer escrever uma história infantil? Quer escrever um livro? E eu inicialmente pensei em recusar, porque acho que é uma grande responsabilidade escrever para crianças. Só que depois pensei, e por que não? Não é? E quando pensei em aceitar esse desafio, lembrei-me logo de uma mensagem com a qual eu cresci, que é: não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. Essa mensagem vinha num avental que me ofereceram porque eu adorava lavar a louça. E então eu fiquei sempre com essa mensagem na minha cabeça e tentei pautar-me sempre por essa mensagem. E por isso eu percebi logo, ok, vou escrever uma história infantil e vou querer passar esse valor. E foi assim que apareceu Os Beijinhos da Mamã Curam Tudo. Obviamente que não é a mensagem principal, a questão dos beijinhos de mamã curarem tudo, porque é verdade, curam mesmo. E curam. Curam. Os do papai nem por isso. Mas é mesmo a questão da empatia e do bullying, se quisermos. Na altura não se falava muito de bullying quando eu cresci, mas na verdade a história é sobre empatia, mas também é sobre o bullying, porque há um macaquinho, neste caso, que goza com os outros, ele acha que está só a brincar, mas os outros ficam magoados. E o macaquinho não se apercebe, ou seja, ele é um bocado bully, mas ele não faz por mal. E então queria que as crianças percebessem que às vezes isto acontece,
mas há uma razão por trás e não é por isso que vamos deixar de falar com aquele miúdo que goza e não é por isso que vamos deixar de o ajudar. E também foi uma lição para o bully, que percebeu que afinal estava a magoar os outros. Portanto, eu, com o livro tentei passar essa mensagem e eu espero que tenha chegado assim às crianças. E pronto, e depois a partir daí veio outro livro, o Meu Papá é o Maior, mas esse, pronto, porque alguém me dizia, então e agora o papá? Só para colmatar os beijinhos da mamãe. Exato, eu pensei, ok, está bem, então vamos lá fazer uma história sobre uma festa para o pai e uma declaração de amor ao pai. Depois o podcast já surgiu mais tarde, quando eu já estava na M80, lançaram-me o desafio de criar um podcast. E eu dei voltas à cabeça sobre o que é que vai ser o meu podcast e depois de repente pensei, por que não continuar esta aventura pelas histórias infantis? E assim foi, agora escrevo as minhas histórias infantis em podcast. E és tu que tratas do teu podcast na globalidade. Sim, escrevo as histórias, faço a sonorização, a sonoplastia e tudo. E adoro. E achas que esses projetos como esses dois que tu tens, de que forma é que podem ser ferramentas para os próprios pais ajudarem os filhos na gestão das suas emoções? Eu, em todas as minhas histórias, eu tento passar uma mensagem. No caso dos beijinhos foi a história da empatia, mas também no meu podcast tenho histórias sobre o medo, o ter medo de alguma coisa, o falar sem pensar, falo de facto sobre muitas emoções, não só, mas também, e tento sempre com essas histórias passar essas mensagens. E eu acredito que as crianças aprendem muito quando estão a brincar, ou aprendem mais a ouvir as histórias ou a ler histórias do que propriamente a ouvir os pais. Eu acho que eles têm um ouvido muito seletivo. Sim, sem dúvida. E quando os pais dizem as coisas, eles até podem ouvir, mas não dão tanta importância. Se virem aquela mensagem passar assim, subliminarmente, num livro, numa história, numa brincadeira, eu acho que eles aprendem melhor. E por isso eu acho que sim, que de facto, se há pais que neste momento estão a passar, por exemplo, aquela fase de deixar a Xuxa, o filho deixar a Xuxa, também tenho uma história sobre isso. Percebes? Eu acho que pode ser que ajude. Portanto, os pais estão a passar por uma fase complicada da criança ou do desenvolvimento da criança, a criança está a passar por uma fase complicada, é só procurar a história e ouvir. E depois pode ser que resulte. E até entre os dois, não é? Depois partilharem o que é que foi aquela história, não é? Em crianças mais crescidas. Exato. O que é que foi a história, o que é que lhes tocou. Portanto, explorarem ali a história acaba por ajudar. Ou pode ser o ponto de partida para um diálogo, para outra coisa. Exatamente. Acho que sim. Podem surgir aí muitos temas de conversa a partir de uma simples história, chamemos assim, que não é simples. Sim, eu espero que sim. Pelo menos é esse o meu objetivo. Espero que a missão seja cumprida. Estamos muito, muito alinhadas na maneira de ver esta parte das famílias e das crianças. Quando tu falaste não faças aos outros aquilo que não gostas, fazem a ti. Foi uma frase que esteve sempre presente na minha vida, ao longo da minha vida. Foi uma frase pela qual eu sempre me pautei. Não tinha um avental, mas não gostava muito de lavar a louça, mas sempre foi uma frase com a qual eu me pautei na vida e que transmito aos meus filhos. Sim. Porque realmente, se nós nos conseguirmos visualizar no lugar de quem estamos a fazer algo, conseguimos perceber a intensidade daquilo que estamos a fazer e a verdade daquilo que colocamos. Sim, naquilo e é que fazemos. Uma mensagem que eu também continuo a passar aos meus filhos, porque não é só dizer uma vez, claro. É ir dizendo sempre, e dizendo em determinadas situações, em situações em que isso faça sentido. Exatamente. Os meus filhos já dizem, já sei, não faças. Exato. Mas é importante lembrar. É importante. Mas eles transformam-se em adultos mais respeitadores, não é? Eu penso que sim, dar-lhes uma visão diferente exatamente do outro. Olha, por falar em famílias, eu tive o prazer de conhecer a tua família. Pois foi. No meu espaço, no Clipes de Coração. Gostava que tu contasses aqui um pouquinho aqui às nossas famílias como é que foi a tua experiência, a vossa experiência enquanto família lá no Clipes. Olha, foi muito giro. Tu explicaste-me a mim mais ou menos o que era aquela sala maravilhosa com muitas luzes, com uma piscina de bolas, com aquele colchão, com música, bem, enfim. E eu própria, apesar de tu me ter explicado, eu não sabia bem ao que é que íamos. E por isso também não lhes consegui explicar ao que é que iam. Portanto, estávamos todos com a expectativa de o que é que vai acontecer.
E de repente, e eu acho que os miúdos encantam-se logo pelas luzes, e mesmo os mais crescidos encantam-se logo pelas luzes, pelas projeções, e de repente foi uau! Adoraram a piscina de bolas, adoraram a cama, depois era ver quem é que ia para a cama. Isto a dizer que a piscina de bolas dá para adultos, não é? Porque Dá, as pessoas adoro, entram adoro. E pensam, isto é uma piscina de bolas, é só para os miúdos. E depois temos medo de estragar, sabes? Porque não estamos habituados a ir para a piscina de bolas e de repente há um espaço onde podemos. Sim. E o colchão de água é super relaxante. E mesmo a experiência de família, sentiste que conseguiram conectar-se e relaxar dentro daquela sala? Sim, precisamente por isso, porque apesar de haver aqueles estímulos todos, apontavam todos para vamos relaxar. Não eram aqueles estímulos de e agora, loucura, luzes, ação, vamos brincar. Não, era mesmo, convidava mesmo a relaxar e a experimentar as coisas. E eles estavam super calmos, fiquei impressionada. E estamos a falar de um adolescente sim. Que às vezes pensamos que estas coisas não resultam com eles, e da experiência que eu tenho tido com adolescentes e com os meus próprios filhos, resulta lindamente, eles adoram aquele espaço. E de facto tira-os um bocadinho dos ecrãs, eles ficam ali a usufruir realmente daquele bocadinho que estão ali imersos naquele mundo, naquela sala. Sim, é verdade. Depois, claro, também brigaram um bocadinho, queriam ir os dois para a piscina de bolas, bem, mas isso já foi outra questão. Olha, e diz-me assim, depois de teres vivido essa experiência e de conheceres o projeto do Clipes do Coração, qual é que é a importância, o que é que tu achas que realmente Clipes do Coração pode fazer de diferente na vida das pessoas, das crianças, das famílias? Tu falaste-me sobre outras coisas que tu fazes, outros jogos, outras brincadeiras que fazes com os miúdos, e outras valências que Clipes do Coração tem. E eu acho que todo esse trabalho, lá está, ajuda na questão das emoções. Eu acho que sim, que é muito importante. Aquela história dos saquinhos. Explica lá a história dos saquinhos, que essa história é muito gira. A dos saquinhos é da Arca? Sim. Ou é do Mindfulness? Tu falaste-me uma dos saquinhos que eles depois iam buscar. Se calhar estou a Era a confundir. das pedras? É porque há duas histórias Então dos saquinhos. Explica todas. Há uma história dos saquinhos que é uma sessão de mindfulness que nós fazemos, e em que eles pintam umas pedras e guardam nos seus sacos. Então uma criança de 4 anos guardou essas pedras, a dizer... Cada uma representa uma coisa, não é? Uma representa a calma, sou calma como um rio, outra sou forte como uma montanha. Portanto, as pedras representam estas coisas. Então uma menina de 4 anos levou as suas pedras, fez a sessão com a mãe e guardou as suas pedras no seu saquinho, levou para casa, e durante a semana a mãe teve um pico daqueles de ralhar com ela. Faz parte também. Faz parte. E ela disse à mãe: mãe, espera só um bocadinho que eu vou ali. E foi buscar o saco. Teve ali 2 minutinhos com o saco, chegou ao pé da mãe, deu-lhe o saco e disse: mãe, eu já estou calma, precisas do saco? Eu acho esta história deliciosa. Eu acho que deve ter sido esta, porque esta é deliciosa. É verdadeiramente aquilo que dá sentido àquilo que fazemos, porque percebemos o impacto que as coisas têm nas crianças e nesta mãe. Esta mãe desmoronou, desarma, não é? Desarma o que é que ela vai fazer neste momento, não é? Portanto, a seguir vão se calhar falar das pedras, da calma, das emoções e pouco mais, e acabou ali. Ou seja, as crianças já estão a passar a mensagem aos pais, e depois também essas crianças um dia vão ser mães e pais. Exatamente. Não é? Ou seja, estás a contribuir para uma geração muito mais saudável emocionalmente. Espero que sim. Esse é um dos objetivos, sem dúvida, do Clipes. Olha, vou-te pedir para deixares aqui uma sugestão para as nossas famílias que nos vão ver e que nos vão ouvir sobre a gestão das emoções nas crianças. O que é que estes pais, estas famílias, o que é que eles podem fazer para ajudar estas crianças a serem adultos emocionalmente mais fortes, mais consolidados? Eu acho que nós todos temos valores que achamos que são importantes passar, e obviamente enquanto pais devemos fazê-lo, mas
ninguém é especialista, a não ser a Eliana é especialista. As pessoas normais não são especialistas, ou seja, nós vamos aprendendo com as crianças, porque cada criança é uma criança, vamos aprendendo conforme vamos fazendo. Infelizmente os miúdos não vêm com um livro de instruções. Não, todos são diferentes. Todos são diferentes. E por isso eu acho que é mesmo isto, caso a caso, ou seja, é darmos essa possibilidade de aprendermos com os nossos filhos, porque eu acho que eles também nos dão algumas pistas, não é? Sobre a personalidade deles, a maneira como lidamos com eles também muda, mesmo que tenhamos 3, 4 filhos, a maneira como vamos lidar com eles não é igual, porque eles são entidades diferentes, são pessoas diferentes. Era isso que eu ia dizer, não é? Porque mesmo com 2 filhos, eu tenho 2 filhos, tens 2 filhos, não conseguimos lidar com eles da mesma forma, porque eles são completamente diferentes. Aliás, há estudos feitos com gêmeos em que isso também não é possível, e são gêmeos, não é? Claro. Portanto, cada pessoa é uma individualidade própria. E por muito especialistas que nós sejamos em todas as áreas, todos os dias aprendemos. Claro, e acredita que as crianças são dos melhores professores que nós podemos ter para crescer e para perceber seja a inocência delas, seja a capacidade de resolução, porque elas têm essas capacidades de resolução de problemas, a capacidade de dar ao outro. Muitas vezes têm que ser um bocadinho mais exploradas, mais estimuladas. Sim, eu acho que esse é o nosso papel enquanto adultos, não é? Enquanto comunidade, enquanto pais, enquanto famílias. E sim, todo o trabalho que é feito à volta disso, como o teu podcast, como os teus livros, sem dúvida, são ferramentas muito importantes que podem ser exploradas com as crianças no sentido de eles serem adultos, como tu dizes, emocionalmente mais saudáveis. Eu acredito, e esse é o propósito também do Clipes, é que as crianças vão ser, sem dúvida, adultos mais saudáveis se nós lhes permitirmos crescer desta forma mais segura, mais confortável, em que as suas emoções também são respeitadas e que não são abafadas, porque nós tendemos muito a abafar as emoções e temos que lhes dar algum espaço e conhecê-las. Sim, não há vergonha nenhuma em chorar, e são coisas que nós temos que lhes mostrar e obviamente nós temos que dar o exemplo. Exatamente. Porque se nós não dermos o exemplo, não é com quem é que eles vão aprender. Exatamente, é isso mesmo, Elsa. Mas é saber ouvi-los, eu acho que é muito importante, saber ouvi-los e claro, depois usar todas as outras ferramentas à volta, mas sobretudo dar esse espaço. Exatamente. Estávamos aqui a falar da dificuldade em ser pai, ser mãe. Sim. Nos dias de hoje estava a dizer que, de acordo com aquilo que eu sabia e aquilo que eu acho, é que cada pai, cada mãe faz aquilo que melhor sabe com aquilo que tem. E à luz daquilo que eu fui aprendendo hoje, porque as coisas vêm evoluindo, não é? Eu tenho um filho com 16 anos, portanto, se calhar, remetendo para aquilo que era há 16 anos atrás, não havia cá muitas teorias e, portanto, nós vamos fazendo aquilo que sabemos e que era o melhor na altura. Não quer dizer que hoje, aos olhos daquilo que eu sei hoje, que fosse o melhor realmente. Claro que sim, e às vezes há por exemplo, nós sabemos a teoria, mas depois na prática às vezes é difícil pôr o que sabemos na teoria em prática. Ou agir de acordo com aquilo que ouvimos que é a melhor forma de lidar com as crianças. No calor do momento, às vezes mandamos um grito. Também foi essa a educação que nós tivemos e os nossos pais também tiveram essa educação, ou seja, nós o que estamos a fazer se calhar é tentar aqui quebrar um bocadinho o padrão, não é? Da educação que lá está, a educação que dizia que as crianças não tinham que ter opinião. Exatamente. Hoje em dia tento pedir sempre a opinião dos meus filhos, mas tenho que fazer esse exercício, tenho que parar e pensar, espera, eles também têm uma opinião a dizer. Porque eu cresci assim. Não? Exatamente. Não, fazia o que os meus pais me diziam para fazer. Perguntarem uma opinião, não, para quê? Mas mesmo hoje, eles próprios exigem quase ter essa opinião. E ainda bem, ainda bem. Portanto, acaba por ser mais saudável. Muitas vezes as pessoas confundem isto também, são os melhores amigos. Não somos amigos, obviamente, temos que ser amigos dos nossos filhos e os nossos filhos têm que ser nossos amigos. Claro que sim. Tem que haver limites, eles têm que perceber até que ponto é que podem ir. Mas, de facto, a parentalidade é um bocadinho isto, é deixar também a abertura para que eles possam ser seres individuais e ser seres capazes de tomar decisões, capazes de escolher, não é? Mas é muito difícil.
Pois é, muito é um difícil. exercício Porque complicado. a tendência é sempre nós tentarmos protegê-los ao máximo e controlar ao máximo a vida deles. Fazer E por não eles. pode ser. Não pode ser, porque um dia vão estar eles só por eles e não podem estar dependentes de nós. E eu às vezes... Eu ainda não consegui que o meu filho mais velho, que tem 13 anos, fosse sozinho em transportes públicos. Sim, Também também porque- tenho essa dificuldade. Também porque o bairro onde eu vivo não é assim muito tranquilo, mas ainda assim... Sim, é diferente da nossa geração. Eu ia a pé para a escola. É diferente, eu também ia. E agora de repente... Ia a pé, ficava sozinha ali na adolescência em casa, Sim. orientava-me com as minhas coisinhas e de repente hoje em dia eu olho para o meu filho de 16 anos, né, que já cozinha, já faz, e penso, vê lá se te queimas. Oh mãe, já fiz isto tantas vezes. Mas ainda assim já Ok. cozinha. Mas por iniciativa dele. Vou Sim. pôr o meu filho a cozinhar Mas foi ele que hoje ao decidiu. jantar. É ele que faz. Foi ele que decidiu, porque por mim ele nunca pegava em nada que se pudesse queimar. É isso, é o queimar, é é o o medo. cortar, é o será que vai fazer alguma coisa de jeito e depois temos que ir sempre Mas essa temos que necessidade deixar. de controle, sim. Eu sempre fui muito controladora nesse sentido. E hoje em dia estou um bocadinho diferente, até porque a minha perspectiva de vida mudou com o episódio de saúde que tive e, portanto, tenho-lhes dado mais essa liberdade. E, de facto, é diferente vê-los crescer por eles e explorarem por eles. Correrem riscos. Eles precisam de correr riscos. Claro que sim, claro que Claro sim. que nós, como mães galinhas, custa um bocadinho, mas a sério que já me custou mais, porque de facto eu percebo que eles são capazes, portanto eles têm confiança para os deixar fazer. Mas sabes que não é só ser questão de ser mãe galinha, a questão de controle vai até, por exemplo, quando eles eram pequeninos, aquelas pastas, o Play-Doh, Sim. que eles queriam brincar com aquilo em casa, só pensava, meu Deus, vai colar-se a todo lado e depois para limpar. Percebes? Eu nunca melhor não consegui deixar. ser essa mãe descontraída ao ponto de sujem a casa toda, não faz mal, vai parar ao teto, não faz mal, Pintem depois as limpa. paredes. Sério, sabes? E queria ter sido mais descontraída, mas na altura, pronto, tu dizes, nós fazemos as coisas com a informação que temos. É verdade. E na altura não era uma mãe muito descontraída. Tento ser cada vez mais e eles também me desafiam a isso. É ser. Mas não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil também não tinha piada. Ai, tinha. Tinha não. tinha. Depois estamos sempre a pensar, será que estou a fazer isto bem? Será que estou a traumatizar os meus filhos? Com alguma coisa que eu diga, com alguma coisa que eu faça? Sério, é o meu medo, é traumatizá-los de alguma forma. Não, eu Criares acho- ali uma insegurança qualquer. Faz parte, eu acho que faz parte e traumatizá-los é assim, eles vão ter que saber lidar com os seus traumas. Nós próprios. Seja os que tu lhes fazes ou outros, não é? Mas pronto. Mas eu acho que hoje em dia há muita parte da autonomia da criança, não é? E dar-lhes a autonomia, eles aprenderem desde cedo a fazer muitas tarefas, muitas coisas. Há muitas teorias hoje em dia a apoiar isto e na altura não se falava em nada disto, era uma coisa muito mais restrita. Portanto, sem dúvida é aquilo que tu dizes. Nós, na altura, e fizemos o melhor que conseguimos e o que pudemos. Agora, se deixarmos algum trauma, olha, eles vão ter que descobrir isso e vão ter que resolver, como eu se calhar tenho que resolver alguns da minha educação, porque realmente eu acredito, apesar de não concordar com algumas coisas que me foram feitas enquanto criança pelos meus pais, nomeadamente mais se calhar pela minha mãe, que era um bocadinho mais rígida. Mas quer dizer, foi o melhor que ela soube, lá está, fazer naquela altura, e para ela aquilo era proteger-me. E porque ela própria também teve essa educação. Exatamente, não é? Portanto isto acaba por ser um bocadinho, nós também acabamos por fazer um bocadinho à semelhança daquilo que fomos aprendendo geracionalmente, mas de facto fazemos o melhor que podemos, porque não há ninguém no mundo que ame mais os nossos filhos, portanto nós não vamos fazer isto nem para os traumatizar, nem para os magoar, de certeza. Pelo menos não intencionalmente, não, de certeza, é tudo por muito amor e não é por maldade, não é nada que lhes vá deixar marcas tão significativas assim. Claro que há situações muito complicadas, mas estamos a falar da nossa que é saudável dentro da sua... Mas sabes que eu acho que enquanto mãe, não sei se os pais também se sentem desta forma, mas enquanto mãe eu sinto-me constantemente culpada.
por exemplo, quando vou só com o meu marido sair a algum lado, penso, se calhar eles iam gostar de estar aqui, mas a verdade é que o casal também precisa ter tempo a dois, não é? Ou, por exemplo, quando estou a comer alguma coisa, se calhar eles também iam gostar, percebes? Constantemente, ou disse-lhes aquilo, se calhar não devia ter dito, percebes? É isto constantemente. Porque eles fazem parte de ti, portanto é uma parte que está sempre presente em ti. Sim, mas é sempre com aquele sentimento de culpa. Acho que com a consciência raramente está tranquila em relação há sempre ali qualquer coisinha. Eu não sei se lhe chamaria culpa. Em alguns pontos podemos chamar saudade, não é? Tenho saudades de eles não estarem aqui. Não é bem culpa. Mas sim, é importante também haver esses momentos, como tu dizes, para o casal, para estar a dois, porque depois viver em família com os filhos quando aparecem os filhos as coisas muito intenso, não é? São muito intensas, às vezes não há tempo sequer para olhar para o marido ou vice-versa, porque somos completamente sugados pela energia dos nossos filhos e portanto também é importante ter momentos para parar e momentos para estarmos a dois. Sem dúvida que eles vão estar sempre presentes, porque eles fazem parte do nosso dia-a-dia, fazem parte da nossa vida e vamos estar sempre a pensar neles e claro que se comemos alguma coisa que sabemos que eles gostam, eu já deixei de me sentir assim tão culpada. Eu vou-te explicar um bocadinho porquê. Se calhar não é bem o contexto, mas eu sentia muito isso. Até que fui parar à cama de um hospital e que tinha que ficar lá durante muito tempo e que não podia cuidar dos meus filhos. E eu era tipo quase a cuidadora principal deles, não é? E a determinada altura eu tive que parar e pensar. E isto para mim foi um ato egoísta. Eu depois tive que desenrolar isto de outra forma. Mas tive que pensar, não, eles estão lá fora e eu estava sempre preocupada se faltava alguma coisa, se eles estão lá fora, estão bem cuidados, estão bem entregues e eu vou ter que virar as energias, as atenções para mim. Porque também é importante. Para eu ficar bem. Porque eu queria ficar bem, queria estar com eles depois, não é? Portanto, só que esta separação fez com que quebrasse aqui um pouquinho esta culpa, como tu dizes, porque tive que desenrolá-la e perceber que não era uma culpa, que era uma coisa normal. Nós também temos que cuidar de nós e temos que dar atenção a nós, seja a nós indivíduo único, seja a nós indivíduo casal. Exatamente. E portanto... Não sei se lhes chamaria culpa, mas eu percebo o sentimento que tu dizes. Sim. Porque realmente eles estão sempre presentes, porque eles fazem parte da nossa vida. E eu acho que a partir do momento em que que estão na nossa barriga e se calhar vamos perceber depois o que os nossos pais dizem, né? Depois em adultos e tudo mais, vão estar sempre connosco, vão estar sempre no nosso pensamento e vamos querer sempre mimá-los com alguma coisa, como os nossos pais também acabam por fazer connosco. E depois vemos um casal com os filhos e pensamos, devíamos ter trazido os nossos. E depois levamos os nossos filhos connosco e os pobres e mal agradecidos dizem, quero ir para casa. É isto chama-se vida. E eu acho que é muito importante sabermos viver com eles, com a ausência deles, mas que estão sempre presentes. Mas é isto chama-se vida, chama-se viver, chama-se família. Sim, é verdade. E isso faz todo o sentido. Olha, muito obrigada, Elsa, por este bocadinho. Não sei, queres dizer mais alguma coisa? Podemos conversar, eu por mim ficava aqui a conversar o dia todo contigo, estava tudo bem, falávamos de tudo, da vida, mas acho que já passámos a mensagem que era o objetivo deste episódio e é muito bom ter-te aqui. Obrigada. E outras oportunidades irão surgir certamente. Claro que sim. Para te ter. Muito obrigada. Obrigada, beijinho. Quanto a vós, famílias, obrigada por terem estado connosco neste episódio com a Elsa, uma pessoa tão especial que fui conhecendo neste caminho que o Clipes me tem proporcionado. E não percam em breve um novo convidado, um novo episódio também ele será especial, tenho a certeza. O lema do Clipes do Coração é que somos aquilo que guardamos em nós. E por isso guardem estas palavras, estas partilhas, porque tenho a certeza que se as guardarem nos vossos corações vão ser mais felizes e vão proporcionar a outros também serem mais felizes. Obrigada por terem estado connosco.